só uma dica para todos. A monitoria de redação não precisa ser uma coisa tão travada, tá? Vocês não precisam, por exemplo, anotar tudo, sabe? Tentem anotando algumas coisinhas só no celular, não tentem se cansar tanto. O objetivo da monitoria ser justamente nesse formato é para ficar mais descansado para vocês, ok? Vou começar a compartilhar agora. Vejam aí se está compartilhando. Aqui. Vocês conseguem ver o slide sobre o tema dessa semana? Sim. Perfeito, obrigada, meu amor. Então, hoje a gente vai conversar sobre as causas e consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade. É um tema interessante porque a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já ensinei isso para vocês, mas o checklist da produção de uma redação ou da maneira como encarar uma redação. A primeira coisa que a gente vai fazer muitas vezes é avaliar isso aqui. O que é função temática, o que é palavra-chave, né? O que é função temática, Bianca? Função temática é o modo como eu vou debater as minhas palavras-chave, né? Por exemplo, pronto, aqui causas e consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade é a palavra-chave é a mesma, dependência digital dos jovens. Mas, quando você avalia a função temática, causas e consequências se propõe muito mais a debater a origem do problema do que se, por exemplo, tivesse implicações da pandemia na dependência digital dos jovens, né? Embora as palavras-chave sejam as mesmas, a função temática vai ditar a tese, vai organizar essa tese para ver como ela vai ser debatida dentro do texto. Então, aqui temos a função temática, causas e consequências, tá? Iniciando a nossa aula de hoje. Lembrando que já está lá no grupo tanto o material do tema de redação, quanto esse material aqui, que vai ter algumas informações relevantes para a gente debater, tá? Então, como a gente tinha falado, a primeira coisa que você vai fazer na redação é isso, avaliar quais são as palavras-chave, qual é a função temática, tá bom? Depois disso, a gente vai agora, esse aqui é o menu de aula da gente, só para explicar. Nossa monitoria vai ser voltada para, primeiro, avaliar, apresentar alguns textos motivadores. Depois dos textos motivadores, a gente vai ver algumas sugestões de área de conhecimento. E depois eu trouxe uma última redação para a gente fazer uma avaliação conjunta. Eu acho que é um momento que enriquece muito para vocês. Então, vamos lá. Depois de ler a redação lá do Enem, tá? Depois de ler a redação do Enem, vocês vão definir as palavras-chave, função temática e vão acabar caindo nos textos motivadores. Nem todo texto motivador da redação do Enem é útil. Quando eu falo útil, se refere à função temática, está dentro do que foi estabelecido e vai contribuir para o seu texto, para a sua tese. Muitas vezes, o texto motivador pode não contribuir para a sua tese, né? Então, assim, cabe a gente ter essa capacidade de fazer a leitura de maneira assertiva, tá? E principalmente, se possível, eu gosto muito da técnica que eu já ensinei para vocês aqui na monitoria da semana passada, mas reensinando, da técnica da gente pegar os textos motivadores e definir o que eles querem dizer de 1 a 4 palavras no máximo. Para quê? Para que a gente não fique se perdendo dentro do texto. Por exemplo, ano passado tínhamos 2, mais um texto motivador em especial que praticamente era uma fuga à palavra-chave, à função temática que foi estabelecida, tá? Mas, se a gente tivesse esse hábito de definir os textos motivadores antes de apresentá-los, a gente ia conseguir deixar a nossa abordagem mais específica, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Texto 01. Vamos fazer a leitura, mas focando em definir em até 4 palavras ao final da leitura. Texto 1 começa assim, tá, gente? 1 em cada 4 jovens está viciado em celular, aponta o estudo britânico. Quase 1/4 dos jovens é tão dependente dos próprios celulares que eles passaram a ser considerados viciados nos dispositivos. Um estudo realizado por pesquisadores do King's College de Londres afirma que esse comportamento viciante significa que as pessoas ficam em pânico ou chateadas se lhes for negado acesso constante aos aparelhos. Os jovens também não conseguem, segundo a pesquisa, controlar a quantidade de tempo que passam diante dos smartphones. Para os pesquisadores, esse vício está associado a problemas de saúde mental. O levantamento publicado pela BNC Psychiatry analisou 41 estudos anteriores envolvendo 42 mil jovens em investigação sobre o uso problemático de smartphones. O estudo constatou que 23% tinham um comportamento classificável como vício, como ansiedade por não poder usar o telefone, por não conseguir moderar o tempo gasto, passar tanto tempo usando o telefone que isso prejudicava a realização de outras atividades. Então, texto 1, pra gente aí, ele é um texto que vai trazer algumas definições
do que é a dependência digital. Eu acho que se a gente pudesse definir em palavras, eu definiria assim, tá? Eu acho legal a gente definir essa dependência. Quando a gente fala dependência, a gente tá falando de droga, de vício neuropsicológico, né? E aí a gente precisa revisar alguns conceitos que eu vou revisar com vocês pra gente compreender. Mas antes, vamos lá, como eu tinha falado, o checklist da redação, da leitura antes da redação, né? O que a gente vai fazer antes da redação. Primeiro, definir palavras-chave e função temática. Vamos dar aqui no chat para vocês. Esse é o primeiro passo. Lembrem-se que palavra-chave é o centro da discussão, enquanto função temática vai ser mais especificamente como eu vou debater, quais as teses que eu vou escolher. Depois eu vou definir os textos motivadores. Eu vou trazer algumas definições para eles e, avaliando essas definições, eu vejo se isso vai entrar ou não no meu texto. Perfeito? Terceiro ponto que a gente tem que debater dentro da redação é a escolha das teses, tá? A partir desses textos motivadores e a partir daí sim, com as teses prontas, você pode iniciar a sua redação. Outro ponto que eu queria falar aqui no chat é que a gente vai ter a definição desse texto motivador primeiro. Acho que vocês podem definir de várias maneiras, tá? A gente pode falar sobre um texto que apresenta o que é dependência digital. A gente pode falar várias coisas, mas assim, eu achei mais legal ainda. Veja que interessante. O texto está tentando explicar que dependência digital é um vício, como qualquer outro vício. Então, por ser um vício, por se classificar um vício, ele vai ter características de ansiedade, ele vai ter características de abstinência, né? Ele vai ter características de desconforto ao padrão de vida do paciente. Então, assim, o primeiro texto motivador classifica, define dependência, e eu ainda colocaria mais vício. Define que é um vício. O cérebro, só uma curiosidade assim para quem gosta dessa área, eu adoro. O cérebro tem dois mecanismos de neurotransmissão que estão relacionados com o prazer, tá? A gente vai ter a serotonina e a dopamina. A dopamina está relacionada com o controle para um objetivo final, né? Então, o controle para chegar no final da rua, o controle para passar no vestibular, o controle para não sei o que. Isso é a dopamina. Quando as coisas saem um pouquinho do nosso controle, isso aumenta nosso nível de ansiedade. Então, a ansiedade e a dopamina tem tudo a ver, né? Inclusive, por exemplo, só para trazer uma curiosidade, o cigarro é uma droga que ela é dopaminérgica, né? Na hora que a pessoa traga o cigarro, o vape ou o que for, a nicotina entra como se fosse dopamina dentro do cérebro. Então, ela passa essa ideia de ansiolítico, ela acalma esse sistema. O celular, ele libera tanto serotonina quanto dopamina de maneira exacerbada, né? Então, provoca o vício semelhante ao cigarro. A serotonina está relacionada ali a drogas, são drogas mais estimulantes, como crack, cocaína, o álcool em si, que no começo ele é estimulante. Eu tô falando isso, minha gente, só pra quem não me conhece, porque eu faço medicina, tá? A gente estuda essas coisas, só pra explicar. E aí a dopamina e a serotonina são mecanismos de compensação, de você se sentir bem. O problema é que quando você estimula muito esses receptores de dopamina e de serotonina, o organismo se adapta, né? A gente já sabe, tudo que a gente trabalha demais evolui, tudo que a gente trabalha pouco evolui. Então, estimulando muito a serotonina, a dopamina, os receptores do cérebro ficam multiplicados. Você multiplica a quantidade de receptores neuronais de dopamina. E aí, para a pessoa ela não ficar ansiosa, ela precisa de picos cada vez maiores. Para ela não ficar dependente do celular, ela precisa de cada vez maiores tempos de uso. É uma droga como outra qualquer, vai gerando um vício, vai gerando um abuso. E se você retirar, o cérebro reclama. Então, vai ter síndrome de abstinência, sim. Veja que texto motivador importante. A gente pode até avaliar se isso vai virar uma tese ou não, né? A nossa tese falar sobre como banalizou-se a dependência digital e hoje há uma dificuldade de compreensão que isso é um vício. Interessantíssima a tese, beleza? Vamos seguir. Depois disso, a gente vai ver o segundo texto motivador da gente, que traz pra gente. Quando a dependência tecnológica pode se tornar doença. A dependência tecnológica aqui inclui o uso abusivo da internet, redes sociais, celulares e jogos não é dimensionada no Brasil, mas para alguns especialistas o assunto já é um problema a ser enfrentado. Segundo o relatório das Conferências das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, o Brasil tem 120 milhões de usuários da internet, o quarto maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China.
Em 2016, o Brasil foi considerado o segundo país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, em um levantamento pela Mobile Ecosystem Forum. O primeiro lugar ficou com a África do Sul. Embora não haja indicadores de quantos usuários são considerados dependentes, estudos dão pistas sobre o risco de se tornar viciado. Para o professor Rafael Sanches, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, o uso excessivo de internet pode ser uma válvula de escape. Ele chama atenção para o fato da tecnologia estar muito presente no cotidiano e, por isso, nem tudo pode ser considerado vício. A tecnologia faz parte da nossa rotina. Não dá para dizer que só pelo fato da pessoa ficar horas na internet ela está doente e precisa de tratamento. Em outros casos, quando a pessoa deixa de ter uma vida social para ficar no celular, ela deve procurar um médico e ele irá avaliar se precisa realmente de tratamento. Então, gente, deixa eu voltar aqui para vocês. Esse segundo texto motivador é interessante também. Ele tenta definir um pouquinho melhor que, assim, o que é a dependência. Quando isso começa a mudar aquele indivíduo em seu comportamento natural. Então, por exemplo, porque meu pai trabalha com celular, ele é um dependente digital? Provavelmente até não, né? Porque o celular para ele não representa algo de prazer e sim de estresse. Não tem a ver com quantas horas se passa no celular, mas o quanto o impacto do celular, o quanto o impacto das redes sociais vai existir na sua vida social, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu comportamento. Então, quando a gente fala de dependência digital, a gente está falando, e mais uma vez o texto motivador tenta definir, definir mais para vocês do que qualquer coisa. Ele tenta falar nesse texto motivador 2 que a dependência digital não tem a ver com horas, mas com atrapalhar a sua vida e mesmo assim você estar naquele segmento, você estar naquela rotina. A definição do texto motivador 2, então, mais uma vez, é definir dependência, mas agora eu acho que eu colocaria associar a dependência com horas de utilização. Nem sempre um tempo de tela gigantesco vai representar isso, mas um tempo de tela associado, por exemplo, com abandono das responsabilidades pedagógicas, acadêmicas, escolares que vocês têm, pode sim estar associado com a dependência digital. Vocês devem lembrar de algum amiguinho, ou então muito criança é muito comum, né? Por exemplo, não sei se vocês viram agora há pouco, só comentando, teve o caso do menino que o pai e a mãe tomaram o celular dele, tudo bem que ele tinha um histórico de sofrer agressão familiar, mas não justifica. E eu não sei se vocês viram que a mãe e o pai tiraram o celular dele e ele matou. O pai, a mãe e o irmão mais novo. Ficou só ele vivo. Vocês chegaram a ver esse caso? Alguém aqui chegou a ver? Ou alguém aqui não viu? Podem falar aí no chat. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mandar pra vocês a notícia. Se eu não me engano, foi em Brasília o acontecimento. Realmente eu acho que vocês não viram, vocês estão bem caladinhos aí. Mas a notícia foi de 22 de março. Eu vou mandar lá no grupo pra vocês. Menino de 13 anos confessa que matou a mãe, o pai e o irmão porque foi proibido usar o celular. Esse caso ele ficou muito famoso e assim, explodiu em relação à visibilidade, né? Tinha muita mãe comentando. Mas assim, é um familiar que talvez já deveria ter percebido que essa pessoa estava dependente, né? Que essa criança... A mesma coisa, gente, e acontece com mais prevalência, infelizmente não é certo, mas acontece, de uma mãe que tranca o filho, que manda ele ficar em casa, que proíbe ele usar droga, e acontece a mesma coisa. Porque quando a pessoa está em dependência, ela não responde por si mesma, né, dentro dos seus mecanismos neurofisiológicos e bioquímicos, ela não responde. Então, de fato, é uma curiosidade esse tema ter acontecido agora próximo, para a gente conseguir debater. Já de antemão, eu não acho que seja um texto motivador que vai contribuir muito no texto. Esse aqui eu diria que é o texto motivador mais fraco, né? Ele tenta falar muito mais sobre essa questão do que é dependência digital e o que não é dependência digital. E na nossa redação a gente precisa debater apenas dependência digital, né? Então, esse texto seria um texto confundidor, sabe? Vamos ler o texto 3. O texto 3, ele é uma imagem. Imagens quase sempre são o texto mais rico, né, a parte mais relevante da redação, tá? E aí a gente tem uma imagenzinha mostrando dependência digital. Vamos ler. Então ele começa, o infográfico começa com: é caracterizado por um padrão de comportamento de jogo persistente ou recorrente, que pode ser online, ou seja, por meio da internet, ou offline. Comportamento de jogo persistente. Interessante. Principais sintomas:
Não ter controle de frequência, intensidade e duração com que se joga o videogame. Ponto 2. Priorizar jogar videogame em relação a outras atividades. Ponto 3. Continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga videogame, mesmo após ter consequências negativas desse hábito. Impactos. Prejuízo significativo nas áreas pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou outras importantes para o desenvolvimento e socialização. Ponto 2. O padrão de comportamento pode ser contínuo ou recorrente. Ponto 3. É preciso analisar o comportamento do jogo e outras características durante um período de pelo menos 12 meses para que um diagnóstico seja atribuído, embora a duração necessária possa ser encurtada se todos os critérios forem identificados. Então, gente, isso aqui é o que a gente, na área da psiquiatria, utiliza para nosso diagnóstico. A gente sempre, por exemplo, não existe um marcador, não existe uma tomografia, uma ressonância que, por exemplo, fale sobre dependência digital, sobre depressão, sobre ansiedade. Então, para a gente da psiquiatria, os profissionais da psiquiatria ou psicologia, eles se utilizam de critérios. A gente avalia se tais critérios existem na vida do paciente, se existirem, a gente vai entrar com uma intervenção, tá bom? Então, o que é trazido aqui pra gente é interessante porque, além quando a gente fala de dependência digital, a gente pensa muito em rede social, mas muitas vezes, principalmente para o indivíduo do sexo masculino, também está associado com o hábito de jogar, que também é um hábito viciante relacionado com serotonina e dopamina, né? Então é algo que a gente precisa ter na nossa cabecinha. Seguindo, ele coloca aqui 0,2 a 20% dos jogadores do mundo têm o transtorno de dependência digital, segundo a OMS, tá? Um exemplo que ele trouxe foi 55 horas, foi o tempo que um jovem foi atendido no Hospital das Clínicas de São Paulo, passou jogando direto em 2008. E a preocupação no Oriente também é mais prevalente, né? São centros de produção cultural voltada para isso. E eles apresentam, na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de videogames por pessoas menores de 18 anos, entre meia-noite e 6 da manhã. No Japão, jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês na frente da tela. E na China, a Tencent, que é uma grande empresa de produção de tecnologia de jogos principalmente, ela determina um limite de horas para que uma criança possa jogar os seus jogos ou acessar as suas produções tecnológicas. Então, esse texto motivador aí, eu acho que vocês vão concordar comigo, ele agora vem ter como objetivo mostrar quais são os tipos, né, de dependência digital. Dependência digital, então, nesse caso, é aquele vício, tá? A gente vai conversar agora um pouquinho mais sobre algumas áreas de conhecimento, mas a gente vai fechar direitinho, não vou introduzir agora não. Mas o que o texto motivador coloca como muito forte pra gente? Que a dependência digital está associada com outras formas de dependência. E aí a gente pode pensar com jogos, né? O que mais que a gente acessa com o celular, que a gente vê muita galera viciada? Com séries, a gente vê muito, claro, rede social, isso é bem relevante, né? Mas a gente pode perceber também esse tipo de comportamento, tá? Eu acho que eu colocaria essas três aqui: rede social, /jogos, séries, tá? São pontos que geram dependência digital. Vamos seguir agora. Falando sobre a nossa apresentação, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre algumas áreas de conhecimento. Eu queria explicar um pouquinho pra vocês. Acho que eu nem trouxe, não foi? Eu não trouxe. Mas eu queria explicar um pouquinho pra vocês como é que se dá esse mecanismo da dependência digital, que eu acho interessantíssimo, tá? Acho que vocês estão vendo aqui. Tô travando, né? Deixa, depois eu apresento pra vocês. Eu ia mostrar uma imagenzinha, eu mando lá no grupo. Eu vou mostrar uma imagenzinha pra vocês, mostrando como é que funciona o sistema de dependência, né? Sempre que você consome uma droga ou faz uso de, como vimos agora, um mecanismo, que a rede social é um mecanismo, você contribui para a liberação de mais receptores, né? Vamos lá, a gente estimula partes do nosso organismo que são responsáveis pela felicidade. Legal.
E a partir dessa estimulação dessas partes que são responsáveis pela felicidade, a gente vai querer mais e mais e mais e mais e mais. O cérebro, ele vai se adaptar àquela mudança e vai... Aquela história, né? Se você utiliza, hipertrofia. Se você não utiliza, vai atrofiar. A gente vai hipertrofiar os receptores dos nossos receptores de felicidade, né? Que é a dopamina e a serotonina. Aí vamos conhecer. A serotonina faz parte do que a gente chama de sistema recompensa. É aquilo que dá motivação pra gente no nosso dia a dia a fazer as nossas coisas, tá? Veja que interessante, por exemplo, a gente vai ter a droga, acho curioso, quem gosta da área de saúde, acho que a maioria aqui gosta da área de saúde, vai entender. A depressão, por exemplo, é um excesso de serotonina. Se a pessoa tem muita serotonina no cérebro dela, ela não consegue ficar motivada com as coisas ao seu redor, feliz. O sistema de motivação, ele não é efetivo. Se a pessoa tem pouca serotonina no seu cérebro, a gente normalmente associa isso ao TDAH, né? A pessoa com TDAH... A pessoa com TDAH... Eita, confundo. Peraí, deixa eu só... Acho que é esquisito. Deixa eu abrir de novo aqui com vocês. Mas a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa que normalmente ela vai ter um aumento de serotonina no cérebro dela, porque ela sente estimulação e prazer em tudo, assim. Então, só para vocês avaliarem como esses mecanismos sozinhos, eles geram patologias, né? E aí a gente avalia também os casos dos pacientes, por exemplo, que fazem isso sozinho com a cabeça deles por causa de celular, né? Por causa de vício. Então, vamos pensar, se uma pessoa, pensem comigo, se uma pessoa que ela mexe muito no celular, ela estimula muito esse sistema serotonina de recompensa, ou ela vai ter uma depressão, ela vai gerar uma depressão nela, porque ela vai ficar com muita serotonina depois no cérebro, ou ela vai gerar um transtorno de hiperatividade, de falta de atenção, porque ela vai aumentar os receptores e aí vai ficar faltando serotonina pro cérebro dela. Ela vai se motivar com qualquer coisa e não vai existir uma concentração. E isso é um mecanismo que naturalmente é gerado no cérebro do paciente, né? Vê que interessante. Quando a gente avalia o contrário, o sistema dopamina, que também tem relação com os das redes sociais, a conversa é a mesma, né? O paciente que tem... Dopamina significa controle. Controle de ação, controle de movimento, controle de alcançar os seus objetivos. Quando o paciente que faz uso do celular por muito tempo, ele fica com o sistema dele serotoninérgico super estimulado. E aí, deixa eu começar a compartilhar com vocês. E aí, ele começa a simplesmente não ter motivação para fazer nada na vida dele. Veja, né? E ao contrário também, o paciente ter alguns surtos psicóticos é porque ele tem pouca dopamina, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é justamente a falta de dopamina. Ele não consegue controlar as informações que chegam no cérebro dele e ele acaba identificando isso como psicoses, né? Então, veja, esquizofrenia, TDAH, depressão e calma, ficou faltando e ansiedade. Esses são comportamentos que são gerados naturalmente pela dependência digital. Isso falando no campo biológico. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho depois, eu acho muito massa essa parte. Tem já ouviram falar de jejum de dopamina? O povo tá fazendo agora, tá famoso no YouTube. Jejum de dopamina, depois vocês pesquisem. O jejum de dopamina, eu vou mandar lá no grupo para vocês. O jejum de dopamina é uma estratégia que alguns coaches vêm utilizando, né, para ensinar os estudantes a pararem de ficar viciados, a conseguirem ter motivação para o seu dia a dia. E o jejum de dopamina nada mais é do que você cortar essas coisas por um tempinho para você voltar ao seu estado fisiológico que dão tanto prazer quanto o uso de celular, quanto comer muita besteira, tudo isso é dopamina. Então, são vícios, prazeres pequenos que vão acabar, digamos que arruinando o seu foco em outras coisas mais importantes do seu planejamento a longo prazo. E aí vem surgindo essa questão de jejum de dopamina, que é muito utilizada por psicólogos há um certo tempo. A galera que trabalha com coach, essas coisas, vem falando. Mandei lá no grupo para vocês darem uma olhadinha, tá? Vamos continuar falando sobre algumas áreas de conhecimento aqui. Algumas notícias, a gente tem alguns pontos positivos também do uso de dependência digital, claro. Por exemplo, a Primavera Árabe, que é conhecida mundialmente, foi uma onda de manifestações que rolou lá no Oriente e no Norte da África em dezembro de 2010, tá? Essa área de conhecimento para você, ela pode ser utilizada caso você queira comprovar, por exemplo, que a internet ela tem muito poder também de manifestação
de comunicação positiva, como estamos todos aqui, né? Então, se você quiser jogar um argumento tentando muitas vezes fazer com que, na verdade, o uso se torne mais saudável, é uma ótima opção começar com a Primavera Árabe, tá bom? Filosofia e Sociologia de Bauman. Bauman é um filósofo, vocês conhecem bem o Bauman. Bauman, ele conseguiu viver nessa nova era, né? Embora já tenha falecido, Bauman faleceu há pouco tempo. Acho que foi em 2017 que Bauman faleceu. Então, Bauman viu várias alterações e, como um bom filósofo, ele deixou algumas frases sobre o que ele achava do uso da dependência digital. O Bauman morreu em 2017, na verdade. Eu falei isso, não foi? Então, ele deixou algumas frases que eu queria ler para vocês. Ele fala primeiro que a internet ela tem um problema. E eu acho isso aqui bem legal. Vamos prestar atenção na teoria de Bauman. Queria que vocês entendessem. Se não entender, fala para mim que eu repito. Bauman fala que depois da internet, a população ela começou a criar a sua própria comunidade. Como assim, Bianca? Essa é a teoria principal dele, no sentido da comunicação e da rede social. Ele fala assim: depois da internet, as pessoas não são mais obrigadas a conviver com quem elas não gostam. Quando elas não gostam de uma pessoa, quando alguém fala algo que elas não gostam, quando a pessoa fala uma verdade na cara dela muitas vezes, é simplesmente impossível você deletar esse amigo, adicionar outro, controlar o que as pessoas vão ver, com quem você vai se relacionar o tempo inteiro. Isso é ruim, porque a gente acaba não criando o hábito de corrigir nossos erros, justamente porque a comunidade que nós escolhemos para nós mesmos quase sempre vai ser uma comunidade que apoia integralmente tudo que a gente faz. É uma comunidade que não contribui para a evolução da persona, do indivíduo. É uma comunidade que quase sempre você vai ter ali seus amigos, que são as pessoas que te fazem bem. Mesmo que você conheça outros amigos no Instagram, você não vai adicionar, porque eu conheço fulaninho, mas ele não é próximo a mim. Talvez ele é próximo a você porque ele falou uma coisa que você não gosta. Ou então uma melhor amiga sua que falou uma verdade que era verdade, você sabe que era verdade, aí você vai lá e bloqueia essa menina. Mas não era verdade, né? Então, por que bloquear? Então, Bauman fala pra gente que essa questão de identidade é muito forte. É muito comum na rede social você ter as crianças que nasceram com o celular na mão, elas se acostumarem a trazer para dentro da sua rede de vida apenas as pessoas as quais a aprovam, né? Porque se a internet ela pode bloquear, excluir, retirar, na vida social ela também está fazendo, coisa que as últimas gerações não faziam. Era obrigatório você conviver com as pessoas ao seu redor, né? Que moravam perto da sua casa, que moravam perto da sua rua. E isso fazia com que a gente tivesse que aprender a se adaptar às mudanças sociais, aos nossos erros, aos erros dos outros, pensar um pouco mais ainda coletivamente. E aí Bauman percebe que com essa questão de você criar a sua própria comunidade, essa é a teoria, tá? Teoria de criação da comunidade, ou também chamada de questão de identidade. Bauman fala que agora as pessoas vão se tornar ainda mais individualistas, né? É bem interessante como ele coloca isso. Também queria chamar um ponto para vocês. Papa Francisco, né, quando foi eleito, ele definiu assim, ó: o diálogo real não é falar com gente que pensa igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar porque é muito fácil evitar a controvérsia. Muita gente não as usa para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zona de conforto, onde o único som que escutam é o eco das suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos das suas próprias faces. As redes são muito úteis, oferecem muitos serviços prazerosos, mas são uma armadilha. Então, o Papa Francisco, ele, após ser eleito, ele meio que completa o pensamento de Bauman, né? Eu acho que é uma explicação mais fácil do que é que Bauman está falando. Bauman está falando isso, né? Que a gente pode predeterminar as pessoas na nossa vida e isso é péssimo. Ok? Seguindo aqui, a outras áreas de conhecimento, temos a nomofobia. Nomofobia é justamente esse vício de estar agarrado a um produto da internet, tá bom? E aí ele coloca pra gente. Deixa eu... Eita. Pera. Pronto, agora foi. Nomofobia. Estudos apontam que um aumento de 60% dos casos entre 2014 e 2015. Homofobia é justamente esse hábito de você ficar viciado em olhar para o celular o tempo todo, mexendo no celular o tempo todo e assim por diante. A nomofobia, como ele coloca, a preocupação excessiva com a relação ao mundo digital, necessidade de cada vez maior de contato com o meio digital para sentir-se satisfeito. A pessoa normalmente demonstra caráter de agressividade ou irritação quando tem problemas de conexão, mesmo que queira
não consegue manter-se afastado, permanece conectado mais tempo do que o programado, mente sobre o tempo gasto online, sinais de irritabilidade, depressão e prejuízo nas atividades profissionais, sociais e familiares. Isso é a nomofobia, tá? Então, eu acho interessante. Gente, eu conheço umas 10 pessoas muito nomofóbicas, assim. Isso no meu pequeno ciclo de família. Tá falando família, não tô falando de nada. De ficar irritada, de ter essas características bem... que conversam com a depressão, como eu já tinha falado, tá bom? Então, é um transtorno psicológico, a nomofobia é uma doença, né? E como tudo que envolve celular, adolescente, ela costuma ser banalizada, mas é um ponto muito relevante. Né? Onde estarão os nossos nomofóbicos daqui a 10 anos? Provavelmente exatamente onde eles estão agora, né? Interessantíssimo o assunto. Seguindo agora, há algumas sugestões para vocês. Como é um tema polêmico, tá? Tenta trazer algumas áreas de conhecimento mais fora da caixinha, tá? Mas ao mesmo tempo que não tentem fugir tanto da temática. É importante também que a sua tese seja definida, né? Isso é clássico. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês essa redação, tá? Vamos lá, deixa eu só... Rapidinho, gente, deixa eu só conectar o carregador. Rapidinho, esqueci, bem rápido. Pronto, consegui conectar, tava descarregando, desculpem. Vamos lá. Acho que a câmera ligou pior. Pronto. Então, seguindo, vamos lá. Isso aqui é a introdução dessa redação, tá? Não é uma redação 100%, mas é uma redação que a gente pode comentar alguns aspectos. É incontrovertível que no Brasil uma grande parcela dos jovens está completamente comprometida com as redes sociais. O vício e a extrema dependência das mídias digitais ocasionam problemas que afetam majoritariamente tal parte da sociedade, como a fraqueza mental e a sensibilidade no que tange a opiniões alheias, além da facilidade de serem influenciados por outros usuários da internet. Então, gente, vê que interessante. Essa redação aqui ela foi mais específica, tá? Poderia até caracterizar uma fuga. Não é bom nessa introdução você definir que dependência digital seja só as mídias digitais, só as redes sociais, como a gente viu. Tem uma definição relacionada também com séries, com produções culturais, com jogos, com filmes. Então, eu deixaria um pouco mais específico. Mas, mesmo assim, é interessante a gente avaliar que a tese ficou bem parecida com as áreas de conhecimento que a gente trouxe, né? Ele coloca fraqueza mental, que é um termo extremamente informal, péssimo, mas o segundo falando sobre a sensibilidade sobre opiniões alheias. Na prática, isso aqui é o que a gente tinha falado. A capacidade da pessoa dependente digital de definir quem é que entra na sua vida e quem é que não entra na sua vida, torna ela realmente muito sensível à opinião, à crítica, na verdade, né? Seguindo agora nosso desenvolvimento, a introdução, desculpa. A tese foi apresentada antes, né? E temos agora só uma frasezinha curta para finalizar. Dessa forma é cabível discutir e explicar tais adversidades. A introdução é ruim aqui, sim, em 2 aspectos. Primeiro, porque ela fecha só em rede social, pode caracterizar fuga. E segundo, porque ela colocou fraqueza mental como um termo. Isso aqui é uma imprecisão vocabular e um termo bastante informal. Vamos para o D1. Desenvolvimento 1. Ao se fazer um paralelo com a Europa Ocidental durante a Alta e a Baixa Idade Média, é possível afirmar que a necessidade por aceitação é uma característica humana há muito tempo, uma vez que na nobreza eram feitos bailes frequentemente para demonstrar riqueza e exibir belas vestimentas. Pausa aqui. Gente, isso é um desenvolvimento. Lembrem-se que o desenvolvimento tem que ter no mínimo 4 frases. As 4 frases vão ter função de, primeira, explicar, vou colocar aqui para vocês. A estrutura do desenvolvimento clássica ela é organizada em 4 a 5 períodos, tá? O nome deles é tópico frasal. O tópico frasal tem como função explicar a tese, tá? A gente tem que saber a função do que a gente está fazendo. O encadeamento 1. Encadear eu vou explicar em sala mais para vocês próximas vezes, mas encadear é o fato de você conseguir fazer com que as frases se conectem de uma maneira que o sujeito de uma frase seja, na verdade, o complemento da frase passada. Então, eu faço, porque o machismo existe na sociedade. Isso se dá por quê? Então, isso o quê? O machismo. Então, eu tento conectar as frases
entre elas, de uma maneira que o sujeito de uma frase tenha sido o complemento da frase que veio anteriormente, tá? Isso é encadear. O encadeamento ele tem como função, o primeiro, informar, e é aí que eu boto a área de conhecimento. O segundo encadeamento tem como função, digamos que induzir ao seu problema, né, ao seu pensamento. E o terceiro, e a quarta frase do desenvolvimento é o fechamento, tá? E o fechamento tem como função acusar o problema ou o culpado, tá? Melhor o culpado. Fazer sempre melhor o culpado. Então, a estrutura, já o desenvolvimento não ter 4 parágrafos já mostra pra mim que esse estudante não sabe muito bem o que está fazendo, né? E aí ele começa jogando a área de conhecimento. Calma, a tua tese não era sobre fraqueza mental? Segura. Então, o que é fraqueza mental? Explique para mim o que você quer dizer com isso. Depois, sim, ele entraria com a área de conhecimento. Ele já começa com a área de conhecimento, o que não é muito positivo, né? Mas ele tentou falar aqui nessa primeira período que a existência de bailes só comprova o quanto as pessoas gostam de fechar os seus ciclos sociais para o que elas querem conviver com e o que elas querem demonstrar para, né? Depois ele coloca, nessa perspectiva, se compararmos não só esse, mas vários momentos históricos, fica evidente que a ascensão de aparelhos eletrônicos apenas auxiliou a algo já intrínseco ao indivíduo. E, se for possível, desfazer-se de tal idiosincrasia, necessitar-se-á de resoluções a longo prazo. Todo cagado. Por quê? Primeiro que essa segunda frase aqui era uma frase de indução do problema. Então ele tem que falar aqui o que é intrínseco ao indivíduo. Não ficou claro para mim. Até a parte da ascensão dos aparelhos estava massa. Então ele agora deveria induzir o problema que nem a estrutura mesmo manda, né? Ele deveria apresentar para mim. Dessa maneira é nítido que o ser humano tem uma necessidade de socialização com o controle da sua população, do que é mostrado, do que é visto. Beleza. Isso é o problema, mas isso não é o culpado. Tá? Necessidade e... Não, ele tentou criar uma frase para encontrar o culpado, mas o culpado aqui, né, nessa redação, seria muito mais ele definir o agente que vai resolver o problema, né? Quase sempre quando eu falo culpado, eu falo definir o agente que vai resolver o problema. Então, o governo, as ONGs, a mídia, o indivíduo, né? Esses agentes, não sei se você já viram essa sigla que a gente usa lá no MDM, gomifizeu, tá? Isso aí são os agentes que podem resolver a sua redação. Então, o governo, as ONGs, a mídia, o indivíduo, a família, a escola, a sociedade, as empresas e as universidades. Então, esses são os agentes que conseguem resolver um problema na conclusão, né? Então, a gente podia citar agora quem é o culpado, porque ele não vai resolver, então ele é o culpado. Dessa maneira, a necessidade de intervenção social nesse aspecto, né? Ficar algo mais específico, ficou extremamente inespecífico. Vamos olhar agora a conclusão, o outro D2 é a mesma coisa. Já botei só a conclusão. Aqui é a conclusão. Depreende-se, portanto, que se faz necessário reverter a situação vigente no cenário brasileiro. Nesse sentido, o Ministério da Educação, nosso agente, adjunto às escolas, nosso agente também, devem proporcionar debates que conscientizem não só os alunos, como também seus pais. Nossa ação, a fim de expor os riscos de ficar horas em meio digital. Nosso efeito, né? Paralelamente, cabe às referidas instituições de ensino possibilitar a prática de esportes e atividade extracurricular, nossa ação, com vista a promover mentalidade de liderança e melhorar paulatinamente o condicionamento mental dos alunos. Então, temos aí que para esse estudante, ele só conseguiu colocar 3 agentes na conclusão, né? Então, se são 3 agentes, se são 5, ele colocou 3, a nota dividida para 200, então a gente pontua 40, 40, 40, né? Se botar os 5, 200 pontos. Quem são os 5 agentes da conclusão, vocês lembram? Vamos lá, temos o agente, a ação, o efeito, o meio-modo, meio que faltou para ele, faltou ele dizer como ele vai garantir que essa conscientização ocorra, detalhamento que é uma informação a mais quase sempre sobre o agente que ficou faltando, tá? Quem é esse agente frente a essa temática que você está debatendo? Quem é esse cara? Esse é o detalhamento de agente, tá?
Isso é papo para as próximas monitorias, a gente não vai se apressar. Mas eu queria que vocês agora mesmo conseguissem avaliar a redação desse estudante, tá? Vamos avaliar, gente. Ó, a gramática, ela já foi avaliada. Era um estudante que tinha um domínio convencional da gramática, tá? Bem na casa de 160. Ele era bom, mas não era perfeito. A competência 2 a gente consegue avaliar juntos. O que acontece? A gente tem uma área de conhecimento, sim, mas a estrutura é confusa, não respeita a quantidade. Por que a competência 2 avalia, Bianca? Área de conhecimento e estrutura, né? Então a gente. E tema também. O tema não foi tão bem abordado porque fechou só em redes sociais. Em relação às áreas de conhecimento, ele botou uma área de conhecimento histórica no D1 e no D2, não pode repetir a área de conhecimento, só vai ganhar por uma. O certo é você botar a área de conhecimento no D1 e no D2 diferentes entre si. E também o que ele fez foi que a estrutura é bagunçada e não respeita muitos períodos, um desenvolvimento com 2 períodos apenas, a gente pode fechar nele para casa de 140 ou menos, eu daria 120, tá? Na competência 3, a gente vai ter sempre uma conversa com a 2, elas são muito próximas, e a gente vai avaliar. A redação tem tese? Tem, mas não tem fechamento, não tem uma solução que converse tanto assim, vou botar 140, um pouquinho a mais, mas assim, não foi um argumento ótimo. Em relação à competência 4, você vê que os começos de... Deixa eu mostrar para vocês. Os começos de parágrafo começam com conectivo, né? Dentro dos parágrafos também tem conectivo. É um estudante que tem compreensão desse aspecto, mas não é 100%. Eles não são especificados, não são distintos entre si, 160. Na competência 5, mais não vejo. Como é que a gente avalia a competência 5? De acordo com quantos elementos na conclusão. Tem 3 elementos na conclusão. Mesmo que apareça 2 vezes, tem 3 apenas. E a gente vai colocar 40, 80, 120 pontos para ele. A gente pode tirar se ele não colocou 2 soluções, se não conversou com a conclusão. Isso é a organização natural da correção. Queria fazer isso aqui justamente para a gente conseguir avaliar com qualidade, né? A nota, então, ficou... deixa eu ver... Ficou 700. Não ficou ruim, não. Tá? Vou mandar aqui para vocês no chat. E é isso, gente. A monitoria de hoje era sobre isso. O objetivo é que vocês consigam ficar estimulados a fazerem a produção dessa redação, tá? Espero que vocês tenham gostado da monitoria de hoje. Vocês têm alguma coisa a falar, alguma dúvida? Beleza, tranquilo. Então, vou encerrar a aula por aqui. Vai estar gravada no YouTube, para quem quiser ver depois, beleza? Eu espero muito que vocês fiquem bem motivados a produzirem, ok? E no mais, se precisarem de mim, é só falar. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Beijão pra todos. Tchau, tchau.